Página BG Manhã informa, atenção, doenças cardiovasculares são as principais causas de mortes no mundo. No Brasil, são responsáveis por quase 30% das mortes. Vale lembrar que o alerta dos médicos tem sido cada vez maior em relação ao infarto. Uma das principais causas de morte, eu te confesso que eu morro de medo de infarto. Perguntar até para o doutor se isso tem relação, hereditário ou não. Nesse fim de semana, eu acompanhei 2 casos. Jovem jornalista de 27 anos e um médico de 40 anos, para falar sobre especificamente infarto e também as formas de prevenção do infarto. Vamos conversar agora com o cardiologista Dr. Tiago Jonatas e já vamos conversar com ele aqui porque eu quero que ele me defina exatamente o que é o infarto. Dr. Jonatas, muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Como é que vai? Tudo bem? Um imenso prazer estar aqui com vocês, Sérgio. Então, como você mesmo falou, a principal causa de morte no Brasil são as doenças cardiovasculares. Infarto, AVC. O infarto é uma das doenças? É uma das doenças. Ele é disparado a mais prevalente, porque ele é vítima dos principais fatores de risco da modernidade. Então, assim, quando a gente fala em se proteger do infarto, a gente fala em se prevenir através da redução dos fatores de risco. O infarto seria, então, uma doença multifatorial? Exatamente. Seja, há vários outros fatores que desencadeiam o infarto, Exatamente. doutor? A principal causa do infarto é a doença aterosclerótica, que é quando na artéria coronária é formada uma placa de gordura, nós chamamos de placa lipídica. Essa placa, ela é frágil e, com o passar do tempo, ela pode se romper. Na hora que ela rompe, o organismo da gente tenta fechar, e aí manda várias plaquetas, né, e forma um coágulo, e nesse momento acontece o infarto. Então, na realidade, não é que a placa vai crescendo, crescendo, crescendo e obstrui. Ela cresce, se torna frágil, rompe e vem um coágulo e obstrui abruptamente, aí causando o infarto. Se essa artéria culpada, ela for precoce, for uma artéria, um tronco, por exemplo, ou for uma artéria importante, pode ser um infarto fulminante, ou o paciente vai ter os pródromos do infarto, vai para a urgência, faz o cateterismo, reperfunde a artéria. Mas o que a gente precisa ter em mente é a mudança no estilo de vida para a gente reduzir esses fatores de risco. Isso, doutor, exatamente. Diabetes, hipertensão, dislipidemia, que é o colesterol alto, triglicerídeo alto, obesidade, tabagismo. Esses são fatores mutáveis. Tem alguma relação com o emocional? Tem. O fator emocional ele é muito importante, principalmente quando a pessoa já teve o infarto. Então, se eu já tenho uma doença cardiovascular estabelecida e eu sou um paciente que tenho depressão, que tenho um transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diversos estudos demonstram que esse paciente ele vai ter uma mortalidade aumentada. A mesma coisa em termos de fé, de bem-estar, espiritualidade, qualidade de vida, exatamente. Relax, ter uma vida, afinal, mais tranquila, doutor, se preocupar menos. Estresse. O estresse, ele é um dos fatores que gera que a gente faça menos atividade física, a gente acaba, tem pessoas que devido ao estresse fumam e acabam sendo mais predisponentes a picos, por exemplo, de pressão, né, no momento de raiva, no momento de liberação grande de adrenalina. Então, isso é uma coisa que a gente tem que cuidar. Né, E é interessante porque nos surpreende, você é especialista, nós não, mas nos chama muito a atenção, por exemplo, um colega teu que veio a falecer aqui em Aracaju, 40 anos, o cara é um esportista, o cara desenvolvendo uma atividade, inclusive ali naquele momento, um outro colega nosso de Sergipe, sergipano, filho de sergipanos, morando em São Paulo, 28 anos, com uma atividade intelectual intensa e tudo mais, e a gente pensa assim, não, a gente tem um preconceito, não, isso acontece com os mais velhos, acaba não acontecendo então, doutor, não tem relação. Isso é muito importante que você acabou de falar. O que a gente está falando agora é de morte súbita. Sim. O infarto é a principal causa de morte súbita, mas não é a única causa. Nos pacientes acima de 35 anos, a principal causa do paciente morrer sem ter nenhum sintoma 1 hora antes, que é a morte súbita. Aquela pessoa que em torno de 1 hora apresentou sintomas que levou à morte. E não tem, assim, não tem retorno, não tem volta, não tem como mudar esse quadro. Nós chamamos de morte súbita abortada quando existe uma equipe com desfibrilador e consegue trazer o paciente de volta. Mas o termo morte súbita é quando, infelizmente, ocorre a falência depois desse pródromo de 1 hora, de alguns sintomas. Antes dos 35 anos de idade, o infarto não é a principal causa de morte súbita. Sim. São as doenças
estruturais cardíacas, principalmente a miocardiopatia hipertrófica, que é uma alteração que o paciente nasce com ela. É uma decorrência, então, de outros fatores. De outros fatores, certo, fatores genéticos. certo. A gente também tem doenças da condução elétrica do coração e doenças também que a gente chama de canaliculares, que são alterações iônicas que levam a arritmias severas e que, infelizmente, o primeiro sintoma pode ser a morte. Crianças também infartam? Isso. Existe a síndrome da morte súbita infantil, que é até os 6 meses de vida. Ela tem muito a ver com síndrome da apneia do sono. Na realidade, os estudos não são tão conclusivos das causas. Sim. Criança, para ter um infarto, é muito, muito, muito raro. Muito raro. Para que haja isso, é necessário que haja um implante anômalo de uma artéria coronária. A artéria coronária, em vez de nascer na artéria aorta, ela nasce numa veia pulmonar, por exemplo, e aí acaba acontecendo por uma alteração congênita. Existem casos de aterosclerose acelerada? Existem, mas isso é exceção. Cabe a todos nós procurarmos a prevenção através de consultas periódicas com o médico, para que o médico possa estabelecer os fatores de risco, fatores genéticos. É diferente, por exemplo, um paciente que chega para mim e fala: olha, Tiago, meu pai faleceu subitamente com menos de 55 anos. Esse paciente, eu tenho a obrigação de ser mais agressivo na busca por causas que possam levá-lo. Está diante de um deles, né? Que meu pai faleceu com 45 anos. Então, assim, para a gente fechar, doutor, a prevenção. Você começou a falar, mas vamos, assim, otimizar realmente essa questão para que você possa entender, para que nós possamos nos precaver do infarto. Exatamente. Controle da hipertensão arterial, isso a gente consegue através de atividade física regular e uma dieta com pouco sal. Controle da obesidade, 70% do controle da obesidade é a alimentação. Alimentação. É a dieta. Não adianta que eu corra 10 quilômetros, perca 800 calorias, chegue em casa e coma um McDonald's. Come feito doido. Não vai adiantar. Né? Cessar o tabagismo. Tabagismo, fumar é uma loucura. Isso daí não é admissível hoje em dia, que uma pessoa aceite se envenenar dessa forma. A partir do momento que eu pratico atividade física, tenho uma boa alimentação, eu vou reduzir também as minhas taxas de colesterol, eu vou ficar com o meu peso adequado para a minha altura, e dessa forma eu vou acabar me prevenindo das principais doenças cardiovasculares. Existem casos genéticos em que mesmo com tudo isso, o paciente ainda permanece com risco aumentado. Aí cabe ao médico descobrir esse perfil, esse subgrupo de pacientes e ser mais agressivo no tratamento. Então, como é que eu vou me prevenir das doenças cardiovasculares? Atividade física regular, uma alimentação boa saudável, alimentação. Evitar dietas de moda, né? Seguir dietas equilibradas, então uma ida ao nutricionista é interessante, e fazer o seu check-up anual, buscando detalhes que fujam apenas desse controle sempre alimentar. Buscar um especialista sempre. Buscar um especialista. E combater o estresse. Ter uma saúde mental boa é uma das peças-chave para que o paciente ele viva mais. Uma coisa que faz bem, me faz bem, não sei se faz bem a você, chama-se espiritualidade. Espiritualidade é fantástica. É uma coisa que faz bem demais, é você se sentir mais seguro, mais confortável. E esse ponto de equilíbrio, pelo menos, foi onde eu encontrei a minha redenção, afinal. É fantástico. Tá bom, doutor? Fantástico. Obrigado pela sua presença, Muito obrigado pela também. contribuição e vamos nos cuidar. Obrigado por ter nos ajudado tanto. Obrigado, doutor.